Bem, pessoal, então essa é a parte 2 da nossa aula 41 e a gente vai ver então esses exemplos, relembrando rapidamente o que a gente viu na aula passada. Foi que quando eu tenho uma condição em que y' é igual a 0, mas y, duas linhas, também é igual a 0, existe uma dúvida sobre a natureza do ponto candidato oferecido pela análise da derivada segunda. Então a gente viu o teorema do polinômio de Taylor, que me dizia que se várias derivadas se anulam, mas a primeira derivada que não se anula, vamos botar assim, ó, Fn de A diferente de 0, mas todas as outras derivadas até a ordem n-1 são iguais a 0. Então, se esse n, que é a ordem da derivada que não se anula, é ímpar, não há extremo. Não há extremo. Mas, se Fn de A é positivo, a função é crescente. Se Fn de A é negativo, a função é decrescente. Por outro lado, se n, a ordem da primeira derivada que não se anula, é par, então há extremo. Então, se Fn de A maior do que 0, mínimo. Se Fn de A maior que 0, máximo. Muito bem. Então, a gente vai usar isso aqui para resolver estes exercícios que a gente vai ver agora. Tá? Então, primeiro exemplo, considere que a função y igual a f de x é tal que são válidas os seguintes valores das derivadas em x igual a 1. F de 1 igual a 1, f' de 1 igual a 1, f duas linhas de 1 igual a 0, f três linhas de 1 igual a menos 1. E assinale o gráfico que melhor representa f de x na vizinhança de x igual a 1. Então vamos analisar um por um esses dados. Ó, se f de 1 é igual a 1, eu tenho que conferir que gráficos me dão aqui uma ordenada 1 para x igual a 1. Então eu vou ver que todos eles fazem isso, ó. X igual a 1, y igual a 1, na opção A. X igual a 1, y igual a 1, na opção B. X igual a 1, y igual a 1, na opção C. X igual a 1 e aparentemente aqui y também igual a 1 na opção D. Certo? Agora vamos ver a derivada. Se f' de 1 é igual a 1, então eu sei que não há extremo, porque para ter extremo f' de 1 tinha que ser 0,
e eu vejo que em nenhum dos quatro eu tenho extremo. Mas, por outro lado, se f' de 1 igual a 1, a inclinação do gráfico em x igual a 1 tem que ser aproximadamente, digo aproximadamente porque eu não tenho um transferidor no meu olho aqui, né? Mas eu tenho que olhar e achar que esse gráfico está inclinado de 45 graus. Então, isso vai fazer com que eu elimine as opções B e C. Porque visualmente, tanto na opção B quanto na opção C, eu vejo que f' de 1 tem que ser igual a 0. Por quê, professor? Porque a inclinação do gráfico é paralela ao eixo x. E a tangente de 0 é igual a 0. Então, é isso que significa o valor numérico da derivada no ponto, certo? Se a tangente a esses dois gráficos aqui é horizontal, então eu deduzo que f' de 1 teria que ser igual a 0 aqui. Então isso faz com que eu elimine as opções B e C, certo? Por outro lado, eu vejo que a opção A é uma função crescente e a opção D também é uma função crescente. Então f' de 1 não me faz eliminar nem a opção A, nem a opção D. F duas linhas de 1 igual a 0 indica que x igual a 1 é um candidato a ponto de inflexão. Tá? É um candidato, não significa que seja um ponto de inflexão. Mas qual é a diferença aqui? Tanto na opção A quanto na opção D, eu vejo que em x igual a 1, há uma mudança de concavidade. Tá certo? Só que a diferença entre eles é que na opção A, à esquerda, a minha concavidade está voltada para cima e a direita para baixo. Enquanto que na opção D, a minha concavidade à esquerda é para baixo e a direita é para cima. Então, agora a terceira derivada vai me ajudar nisso. Por quê? Porque a terceira derivada é a derivada da derivada segunda. Então, se ela é negativa, indica que a expressão analítica da derivada segunda ela é decrescente em x igual a 0. Tá? E se ela é decrescente, é porque em x igual a 1 acontece isso aqui, ó. F 3 linhas de 1 é menor do que 0, então F duas linhas é decrescente em x igual a 1. Ora, mas eu disse que f duas linhas de 1 é 0. Então é isso que acontece aqui, ó, em x igual a 1, com a derivada segunda, ó, que é 1. À esquerda, a derivada segunda é positiva, e à direita, a derivada segunda é negativa. Então, esse gráfico aqui é de y duas linhas, tá? Então, à esquerda, a concavidade é voltada para cima e à direita para baixo. Então, agora eu vou olhar as opções A e D para definir. Então, se ela é positiva à esquerda, a concavidade é voltada para cima, e se é negativa à direita, a concavidade é voltada para baixo. Então, a opção correta é a letra A do meu gráfico, ok? Porque a D faz o contrário, à esquerda negativo, à direita positivo. Então, o sinal de F3' teria que ser positivo para isso acontecer, e não é. Então, a opção correta é a letra A. Tá bom? Aqui tem uma explicação, vocês podem ver depois.
Então, exemplo 2, considere que a função y igual a f de x é tal que são válidos os seguintes valores das derivadas em x igual a 1. F de 1 igual a 1, f' de 1 igual a 0, f duas linhas de 1 igual a 0 e f três linhas de 1 igual a 1. Então, ó, f de 1 igual a 1, todos os gráficos possuem, ó, f de 1 igual a 1. F' de 1 igual a 0 indica que a tangente à curva é horizontal, tá? E ao mesmo tempo é um candidato a extremo. Então isso faz com que eu já elimine a opção A e a opção D. F duas linhas de 1 igual a 0 faz com que x igual a 1 seja um candidato a ponto de inflexão. F três linhas de 1 igual a 1 indica que a derivada segunda é crescente. E se ela se anula, significa que a esquerda de 1 ela é negativa e a direita de 1 ela é positiva. Então a opção correta é a letra B. Por que a letra B? Porque se a derivada segunda se anula e ela é crescente, então ela passa de menos para mais em x igual a 1, portanto a esquerda de 1, a concavidade é voltada para baixo e a direita de 1 é voltada para cima, e a minha opção correta é a letra B. Vocês igualmente vão poder encontrar aqui a explicação disso. Terceiro exemplo, considere que a função y igual a f de x é tal que são válidos, na verdade, ali saiu errado, os seguintes valores das derivadas em x igual a 1. F de 1 igual a 1, f' de 1 igual a 0, f duas linhas de 1 igual a 0, f três linhas de 1 igual a menos 1. Então, novamente, devido ao valor numérico da derivada primeira ser 0, eu descarto novamente as opções A e D. A derivada segunda ser 0 me indica que é um candidato a ponto de inflexão. E como a derivada terceira é menos 1, acontece a mesma coisa que a gente expressou aqui nesse quadro, ó. Se ela é negativa, ela passa de mais para menos. E se ela passa de mais para menos, é porque... É porque ela, à esquerda, é voltada para cima e a direita para baixo. Logo, a opção correta é a letra C. Tá? Então, aqui de novo tem uma explicação disso, vocês podem ler com calma no texto da aula. E o quarto exemplo, considere que a função f de x é tal que são válidos os seguintes valores das derivadas em x igual a 1. F de 1 igual a 1, f' de 1 igual a 1, f duas linhas de 1 igual a 0, f três linhas de 1 igual a 0. Então, aqui, como a derivada primeira é positiva, eu sei que as funções são crescentes, ou seja, a inclinação do gráfico é igual a 45 graus, crescente. Então, eu já elimino as opções B e C e vou ficar aqui, então, com a A e com a D. F duas linhas de 1 igual a 0 me indica que é um candidato a ponto de inflexão, e se a derivada terceira é 0 também, e F4 igual a 0, F5 igual a 1. Eu não tinha lido essa parte de baixo. Como a derivada quinta é 1, mas a derivada primeira não se anulou, eu vou fazer o mesmo raciocínio de F2 para cima, para frente. Tá?
Então, pessoal, se f' de 1 é igual a 1, eu só tenho como possíveis as opções A e D. Mas repare, em relação a f duas linhas, meu f5 é uma derivada ímpar. Tá certo? É uma derivada ímpar. E se ela é positiva, eu entendo que minha derivada de segunda ordem é crescente. Eu estou fazendo o mesmo raciocínio que eu fiz para a minha derivada, para a minha função. Que foi que eu disse lá? Se a derivada for de ordem ímpar e for positiva, a função é crescente. Mas isso é válido quando todas as derivadas se anulam. Aqui não. Aqui a primeira derivada que se anula é a de ordem 2. Tá? Então, eu estou fazendo o mesmo raciocínio para essa derivada. Agora, porque a derivada de ordem 5 é uma derivada ímpar também em relação à ordem 2. É ímpar. Então, isso significa que a derivada de ordem 2 ela é uma função crescente. E como ela se anula, significa que à esquerda a concavidade é voltada para baixo e a direita é voltada para cima. Então, a minha opção correta é a letra D de dado. Aqui, novamente, eu tenho a explicação disso. Então, essa aula vem até aqui. Eu queria mostrar esses exemplos para vocês. E a gente se vê, então, na nossa próxima aula.